Hoje tem, hein? A Série A volta em ritmo frenético, agora é jogo no meio de semana e também no final de semana, numa sequência interessante aí de jogos, num ritmo alucinante. O Atlético Mineiro enfrentaria o Sport hoje, na Arena MRV, só que o jogo foi adiado. Por quê? Porque o Atlético Mineiro está disputando os playoffs da Sul-Americana. Sim, o Atlético Mineiro, num grupo ridículo da Sul-Americana, conseguiu a proeza de não ficar pelo menos na primeira colocação. Ficou em segundo e aí vai disputar os playoffs nesse meio de semana. Por isso que esse jogo contra o Sport acabou sendo adiado. Mesma coisa para Bahia Internacional, né? No caso do Bahia, o Bahia estava na Libertadores, só que foi eliminado na terceira colocação. E aí o terceiro colocado da Libertadores vai disputar os playoffs da Sul-Americana, que inclusive o Bahia jogou ontem e empatou por 0-0 contra o América de Cali. Eu fiz o vídeo agora há pouco no canal, vou deixar o link aqui no card. O Juventude enfrentaria o Vasco no Alfredo Jaconi, mas pelo mesmo motivo do Atlético Mineiro, o Vasco não conseguiu buscar a primeira classificação, né, a primeira colocação no seu grupo, e aí pegou a segunda posição, foi disputar os playoffs e ontem tomou 4-0 do Independiente Del Valle. Fizemos uma live também para debater sobre o jogo. O Vasco foi humilhado contra o Suquinho Del Valle. Fica muito no meme, né? Ah, não, o Suquinho Del Valle é um lixo. Não, pô. O Suquinho Del Valle já tem uma vasta experiência em competições internacionais, principalmente na Sul-Americana. Sempre é um time que apronta contra os brasileiros. Tava claro que o Vasco seria eliminado. Ainda mais com esse treinador piada, Fernando Diniz, tomou 4 com vaga para 8, teve pênalti perdido de Casares, teve gol anulado por 5 milímetros, teve 3 bolas no travessão, teve milagres de Léo Jardim. Era para ser uns 8-9-0 ontem pro Independiente Del Valle. E aí o Vasco está eliminado da Copa Sul-Americana virtualmente, né? Tem o jogo da volta ainda, mas acho que vai ser só para cumprir tabela. Os caras vão tentar, talvez a torcida chegue um pouquinho ali e tal para apoiar. Nem sei se vai ter um bom público em São Januário. Enfim, o Vasco está virtualmente eliminado da Sul-Americana, agora só com um milagre muito grande. E aí sim, vamos lá, Série A. Hoje tem, hein? Palmeiras e Mirassol às 19 horas no Allianz Parque. Palmeiras é muito favorito e tende a vencer esse jogo aqui. É um time que joga mal, o futebol é chato, é infernal, é chato de se ver, é chato de ver o Palmeiras de Abel Ferreira, mas é um time consistente em resultados. Acredito que o Palmeiras vence. Eu já vou colocar aqui meu palpite no simulador, tá? Vou colocar 2-0. Só que eu vou colocar um asterisco. Não achem que vai ser um jogo ridiculamente fácil e o Palmeiras vai atropelar o Mirassol, não. O Mirassol é um time organizado. O treinador do Mirassol faz um bom trabalho. Não é à toa que o Mirassol é o 10º colocado da Série A e com um jogo a menos. Se o Mirassol fosse um time mal organizado, tivesse muito mal, aí o Palmeiras poderia atropelar, meter uns 5-0. Mas não é o caso. O elenco do Mirassol é limitadíssimo, tem um elenco de zona de rebaixamento, mas o trabalho do treinador Rafael Gonais é extraordinário nesse momento, tá? Voltando. Depois de Palmeiras e Mirassol, quase que na mesma hora, né, temos Ceará e Corinthians no Castelão. Corinthians em crise, apanhou recentemente contra o Bragantino, tá numa crise financeira também, tem matérias de 10 dias atrás que o Corinthians estava atrasando salários, Memphis Depay tá em crise com a torcida, praticamente não joga fora de casa, o Corinthians vai com alguns desfalques importantes. Quando a gente coloca aqui uma provável escalação, né, o Corinthians vai sem Yuri Alberto, principal atacante da equipe na temporada, nos últimos 2 anos, na verdade. O Corinthians vai sem Memphis Depay, que seria uma peça importantíssima do meio para frente também. Tem até aqui as próprias informações aqui no GE também. Yuri Alberto, Rian, com desconforto estomacal. Hugo não vai poder jogar. Gustavo Henrique, zagueiro, também não vai poder jogar. Depay não vai jogar. E Angel Romero também está suspenso e nem viajaram aí para enfrentar o Ceará no Castelão. São desfalques importantes. Ainda assim, o Corinthians tem um elenco forte, um time forte. Garro é craque. Carídio joga muita bola, é aquele box to box, já jogou de ponta na carreira, inclusive na seleção peruana, hoje joga um pouco mais recuado como uma espécie de segundo volante, um cara que marca e que chega muito forte, com muita velocidade em transição no campo de ataque. Maicon e José Martínez ali formam o trio de meio campo, com o Garro um pouco mais na frente, Thales Magno na ponta esquerda e Hector Hernandes de centroavante, tá? É um Corinthians mais desfalcado, mas ainda assim, peça por peça, é bem melhor do que o Ceará. Ou algum torcedor do Ceará acha que o seu elenco é melhor? Tá de brincadeira, né, meu irmão? Tá de sacanagem com a minha cara. E aí o Corinthians na zaga vai com Kaká, André Ramalho, Mateuzinho e Matheus Bidu e Hugo Souza no gol. Assim, mesmo com alguns desfalques, o Corinthians mal treinado por Dorival Júnior, ainda assim, se a gente for analisar só o time,
é um time forte, cara. É um time que vai dar trabalho pro Ceará hoje lá no Castelão. O Ceará tem desfalques. Pedro Raul, por questões contratuais, não vai poder jogar. Pedro Henrique tá suspenso, não vai jogar o jogo contra o Corinthians. E é isso, basicamente, né? De principais desfalques do Ceará hipotético ideal. Esses são os dois grandes desfalques que, de fato, fazem a diferença do meio para frente para a equipe do Ceará. Aí o Ceará coloca... Léo Condé colocou Island de centroavante e Fernandinho na ponta esquerda. De resto, é o Ceará que a gente já está acostumado a ver. Eu não vou nem ler, porque eu poderia falar a escalação do Ceará também de olhos fechados. Não tem muito mistério. É um time que vai tentar fazer a marcação-pressão no início do jogo, vai tentar fazer o gol no primeiro tempo. É um time que joga de forma reativa e buscando anular o jogo do adversário. É um time que busca fazer um antijogo. Calma, me interpretem bem, tá? Busca fazer um antijogo contra o adversário. Não que ele busca fazer um antijogo para fazer cera e tal, não. É um time que busca neutralizar o adversário, que torna às vezes até um jogo muito chato, muito pegado, muito físico, um jogo muito assim de erros de passes mesmo, de boa marcação, mas também de pouca criação no campo de ataque. E esse é o Ceará, que vem dando certo na temporada. Pegou os times em crise no Castelão e venceu de todo mundo. Venceu do Vitória, venceu do Fortaleza, venceu do Sport, venceu do Grêmio, venceu do Vasco. Então o Ceará no Castelão é um time forte, sem dúvidas. E ainda mais pegando o Corinthians ali um pouquinho desarrumado no recorte recente, o Ceará tem condições de vencer o jogo de hoje sim, tá? Mas eu não acho que vai vencer. Meu palpite, 0-0 esse jogo no Castelão, tá? Confronto direto, né? O Ceará é o nono colocado com 18 pontos. O Corinthians tem 16 na décima... Deixa eu só confirmar aqui. O Corinthians na 11ª colocação. Então acaba se tornando um confronto direto. E o meu palpite é empate. É um jogo um pouquinho imprevisível. Acho que tudo pode acontecer. O time do Corinthians não é bobo também, não. 0-0 é o meu palpite para essa partida aí, tá, rapaziada? Sei que já vai ter gente me xingando aqui, né? Problema zero. Bom, régua passa de Ceará em Corinthians, vamos falar de quem? Vitória e Botafogo, é óbvio, né? Antes disso, a Montenegro Cargas Estranhação a todo vapor mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? E o Botafogo? O Botafogo com o senhor Ancelotti, sim, não é exatamente ele, Carlo Ancelotti, mas é o David Ancelotti, sei lá qual é a pronúncia do nome dele. Já começou muito bem, vencendo do Vasco por 2-0 e jogando um bom futebol, tá? Foi um 2-0 com vaga para 3, 4, 5. E se reforçou nessa janela. O Botafogo tende a vir muito forte para um segundo semestre aí, tá, gente? Sem dúvidas nenhuma. E assim, vamos lá. Provável escalação do Botafogo em tela aqui para vocês. O Botafogo deve ir com John no gol, Alexander Barbosa e Caio na zaga, Vitinho e Alex Telles nas laterais, Alex Telles craque na lateral esquerda, Marlon Freitas e Alan na dupla de volante, Montoro, Arthur, Savarino e Arthur Cabral. Excelente centroavante, ele cheira a gol e acho que tem uma boa chance dele fazer um gol hoje contra o Vitória. O Vitória vai fazer aquele jogo de retranca total, é Carille. A sequência do Vitória é muito cruel, mais um adversário duríssimo. E o Vitória tá na zona do rebaixamento, é o 18º colocado. As chances de pontuar hoje são remotíssimas pela limitação do grupo. Só é ver esse time do Vitória, gente. Pelo amor de Deus, o time é muito ruim e não é pouco, não. Então, assim, vai ter que depender de um milagre hoje para conseguir pontuar contra o Botafogo lá no Newton Santos, tá? A situação do Vitória também não é fácil. Tá na zona e a perspectiva é que continue mais um pouquinho aí, né? Porque Botafogo no Newton Santos é difícil. Depois pega o Bragantino, terceiro colocado, duro. E aí pega o Sport em crise. E aí pode ser que até que o Vitória vença aqui na 16ª rodada. Depois o Vitória pega o Mirassol fora, duro. Palmeiras, duríssimo. São Paulo fora. Meu amigo. A tendência é essa aí mesmo. O Vitória permanecer um tempinho aí razoável na zona, né? Mas futebol, talvez ache uma vitória espírita hoje. O GE, só um parênteses aqui sobre os palpites do GE, tá? Colocaram 7-1 pro Botafogo. 7 palpitaram vitória do Botafogo e só Fred colocou vitória do Vitória. Sobre Ceará e Corinthians, foi um 4-4, né? Ninguém votou na vitória do Corinthians. 4 pro Ceará, 4 vitória do Ceará, 4 pro empate e nenhum voto pra vitória do Corinthians, tá? Bom, voltando, escalação a gente já trouxe aqui, né? O Vitória vai com Lucas Arcanjo, Zé Marcos, Edu, Raul Cáceres, Maicon, Jesus
Ricardo William Oliveira, Mateuzinho, Ronaldo Lopes, Lucas Braga e Renato Kaiser. O GE tá simulando aqui uma escalação repetida praticamente do Vitória contra o Internacional, se replicando no jogo agora contra o Botafogo. Os desfalques: Baralha está suspenso, Lucas Alter pertence ao Botafogo, Jamerson e Neres estão lesionados, né? Enfim, jogo duro pro Vitória, hein? Jogo duríssimo pro Vitória. E eu vou dizer pra vocês, acho que o Botafogo vence. Acho que o Botafogo vence bem. Vou colocar aqui 3-0 pro Botafogo, tá? Esse palpite, sempre que eu dou, pode ficar alegre, tá, torcedor do Vitória? Sempre que eu coloco esse palpite, sempre dá o oposto. O time que eu coloco que perderia, vence o jogo. E perderia por 3-0, acaba vencendo de 1-0. Então assim, alegrem-se. Se eu tô colocando 3-0 pro Botafogo, é capaz do Vitória ganhar esse jogo de 1-0. Mas eu vou palpitar de acordo com a análise do que eu tô vendo do jogo, dos jogos dos dois times e de elenco também, né? E o fator casa também, que pesa bastante. Botafogo vence 3-0, é o meu palpite hoje lá no Newton Santos. Bom, o jogo 9h30 da noite, tá? Eu vou acompanhar a partida. Ceará e Corinthians, o jogo vai ser transmitido pelo Amazon Prime. E aí, Santos e Flamengo, 8h da noite na Vila, né? Se o Flamengo for com o time titular, eu acho que vence bem 3-1. Bragantino e São Paulo, deve vencer o Bragantino, 2-1, bom palpite. Atlético e Sport não vai acontecer. Grêmio e Fortaleza também não. Bahia e Inter também não. Juventude e Vasco também não. Então aí, meu amigo, aí é aguardar. Só resta aqui Fluminense e Cruzeiro, né? Aí é o jogo de amanhã da Série A. Lá vamos jogar aqui um 2-2 nesse jogo aí. Bom jogo de futebol, inclusive, tá? Bom, rapaziada, esse é o panorama geral dessa 14ª rodada da Série A. Podem me cornetar agora, tá? Fique à disposição para comentar seus palpites aí no comentário. E é isso. Tamo junto. Like, se inscrevam e ativem as notificações. Mais tarde estaremos de volta para trazer análise dos dois jogos, em vídeo ou em live, tá? Não vou prometer exatamente o que é que vai acontecer, porque cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia. Tamo junto. Valeu!